Então, o que pode pegar nessa semana são as nossas ações vindas de um estado emocional inflamado serem bem maiores do que, né, para os entendimentos, para as concordâncias, para as boas convivências deveria ser. Oi, meus amores, Julie Marie aqui, tô de volta pra gente seguir olhando pro céu semana a semana, acompanhando nesse nosso momento os trânsitos lunares, que é o movimento que a Lua faz em torno da Terra, né, girando em torno da Terra, sempre com a mesma face apontada pra gente, os olhares dessa mãe zelosa que não tira os olhos da gente, protege a gente e, obviamente, influencia muito as nossas marés, né, as marés do nosso planeta, o oceano e as nossas marés internas, porque a gente é um imenso oceano, né, cada um de nós é um grande oceano e juntos Terra e Lua fazem o giro em torno do Sol. Então ela é uma companhia, a gente tem uma intimidade com ela muito grande, a gente tem uma relação com ela muito próxima, e então poder estudar os trânsitos lunares é poder prever as marés que estão por vir e desse modo conseguir conviver com as nossas emoções, com a nossa sensibilidade da maneira mais potente possível. Afinal de contas, o que eu mais digo para vocês, sensibilidade é força e é poder. Então poder usar o estudo do céu como forma de perceber as nossas oscilações de maneira grandiosa, de maneira, né, com o nosso protagonismo em dia, no sentido de entender e assumir o que está sentindo e fazer o melhor com isso, é o que de melhor a gente pode realizar pelo nosso caminho de evolução integral, mental, espiritual, física. A Lua, ela está presente em tudo isso porque é aquilo que a gente sente invade tudo que a gente é. A gente está agora, então, rumando aí para uma lua crescente. A gente teve uma lua nova no signo de Áries e agora a gente tem, então, no dia 28 de março, o ápice, né, dessa fase crescente, que é quando a lua volta progressivamente a receber a luz do sol, a conceder a honra de que o sol a ilumine, até o ápice da lunação, que é na lua cheia, que vai estar no signo de Libra. Mas então agora a gente está aqui, nesse momento dessa semana, para conversar sobre a lua crescente, que vai rolar no dia 28, quando ela chega no signo de Câncer, no mesmo grau que vai estar o Sol, só que no signo de Áries. Então a gente tem aí a quadratura perfeita formada entre dois signos cardinais. Sempre conto para vocês que lua crescente e lua minguante é um momento tenso entre o Sol e a Lua, porque eles formam justamente uma quadratura, que é uma relação no céu, um ângulo de 90 graus, que a energia fica difícil de fluir, ela encontra uma quina. Então é um exercício maior da nossa parte de fazer essa questão se desenrolar, entendendo que ao fazer isso a gente tem um grande salto, porque é um momento de desafio e de imensa oportunidade de evolução. E o que acontece? Cardinal do fogo, Áries, cardinal da água, Câncer. Impulso, são signos de impulso. Impulso do fogo, o impulso de agir. E de agir conforme aquilo que está quente dentro, né? Aquilo que ferve dentro. Câncer, o impulso de se vincular emocionalmente ao que toca. Então, Câncer tem o impulso do cuidado, o impulso do afeto, o impulso do zelo, o impulso do vínculo de afeto, né? A arte canceriana é a arte de cuidar e proteger. E de sentir. Então, eu prefiro dizer que o impulso canceriano é simplesmente o impulso de sentir. É uma abertura para sentir enorme. Câncer é o único signo regido pela Lua. Então, a gente pressupõe esse ser o signo das maiores oscilações emocionais no que diz respeito a essa conexão com todo e qualquer tipo de emoção que chegue, né? Peixes, de fato, é um signo mutável, tem também suas oscilações emocionais, mas Câncer, ele é o pronto atendimento a qualquer emoção que chega e se vincula a ela. Então é importante que Câncer lembre sempre também do tempo de cada emoção em nós, para que não crie um habitat, uma casa, um lar, se aquela emoção não for uma convidada muito gostosa. Então o que acontece? Quando a quadratura entre Áries e Câncer rola, a gente pensa, o fogo e a água. Uma panela que começa a ferver a beça. Então a gente traz para o estado ariano, que já é um estado de intensificação, de intensidade, dessa postura de ações, né, que são da ordem do impulso, somado a um estado emocional que tende a se mostrar ainda mais sensível no que diz respeito à nossa capacidade de se envolver com as mais diversas emoções, que os mais diversos encontros e os mais diversos registros e impressões que a gente vive são capazes de causar em nós. Então, galera, assim, qual é a atenção, né? Qual é, objetivamente falando, o desafio da semana? Cuca fresca.
né, assim, porque a gente tende nessa semana a se deixar levar bastante pelo que a gente sente, num sentido de agir e reagir de forma impulsiva com cada uma delas. Então a gente tem que lembrar que toda ação tem uma reação, que a gente precisa ter a maturidade de saber que aquilo que é sentido por nós precisa de um tempo de maturação para que a razão entre em cena, para que o senso crítico entre em cena, para que as proporções devidas entrem em cena. Não é silenciar, não é reduzir, não é atrofiar a potência do sentir. Tá aí, vai estar latente, é excelente para a gente ver o que está fervendo e que carece da nossa atenção, do nosso serviço, do nosso trabalho, da nossa dedicação por compreender, mas sem dúvida também é um trabalho de percepção de que é preciso deixar a coisa amornar para que ela ganhe, para que a gente consiga enxergar o real tamanho, a real natureza, as reais condições de lidar com aquilo. Desse modo a gente preserva, sobretudo a nós mesmos, é um momento de protagonismo, é uma alunação ariana, é um sol de Áries, então a gente se preserva de depois perceber que, caraca, olha o tsunami que essa coisa virou. Então é a preservação de um desgaste emocional mesmo, que a coisa quando toma uma proporção muito alta, quando o fogão vai lá quase no 300 de temperatura, a gente perde a mão, né? A gente não queima a comida, a gente perde a mão. A gente tem que baixar um pouco a temperatura para conseguir ir ali em banho-maria, que seja um pouquinho, entender o tempo certo de falar o que quer ser dito, de, enfim, lidar com o que estiver sendo sentido. E isso, obviamente, vai preservar as relações, né? Isso, obviamente, vai favorecer os entendimentos, os esclarecimentos, as conversas, as relações por si só, a rotina das relações, né? A relação na prática também. Então, por que eu estou dizendo relacionamento? Porque Áries faz oposição a Libra. Então, se está falando de Áries, a gente está falando de como é que a gente afeta quem está do nosso lado. Não tem como. E Câncer, por que eu estou falando de senso crítico, limite, maturidade? Porque Capricórnio também precisa entrar em cena, já que a Lua está ali, né? Então a gente vai ter uma Lua em Câncer, lembrando que a Lua rege Câncer, é uma dilatação do espaço emocional, é uma dilatação da capacidade de sentir, é maré cheia. Então Capricórnio nesse equilíbrio de luz e sombra vem com essa sensatez, com essa maturidade para lembrar, deixa o tempo passar um pouquinho, respira, toma teu tempo até que você de fato se sinta segura e confiante no que você vai dizer, no que você vai acolher, em como você vai cuidar, em como você vai zelar. E acho que a última dica, gente, que eu deixo também pra gente poder viver essa semana numa temperatura gostosa, é a gente se permitir toda e qualquer forma de autocuidado espiritual e emocional que se faça necessário para que esse lugar de dentro justamente adote um maior equilíbrio, né? É uma temporada de protagonismo, uma temporada de olhar para si, e Câncer vem, né, com a regência lunar, que é só desse signo, fazer maré cheia e evidenciar aquilo que em nós está transbordando, está na superfície no sentido de vindo para fora. Então a gente precisa levar o exercício da atenção para essas emoções, porque são elas que nesse momento estão mais, né, ganhando mais espaço dentro de nós. Então é elas que merecem, então, esse lugar também da nossa atenção de trabalhar e zelar para que se direcionem e se encaminhem da maneira mais luminosa e majestosa possível, visto que depois da Lua em Câncer sempre vem a Lua em Leão e a gente quer ter orgulho do que a gente está sentindo. Tá, meus amores? Beijo, boa semana para todo mundo, tamo juntos, muita calma nessa hora, vamos perceber o que a gente está sentindo e dentro do nosso tempo possível e necessário a gente consegue se organizar melhor para entregar o nosso melhor para o nosso mundo. Beijo!